Bem, eu estava pensando em falar sobre a minha visão de espiritualidade e a minha relação com as religiões. Mas na realidade esse programa talvez seja mais sobre como a minha visão de espiritualidade e a minha relação com as religiões fez com que eu tivesse uma divergência praticamente que obrigatória com as religiões abraâmicas, mas eu vou até me focar mesmo nas religiões de matriz cristã. Mas eu entendo que por várias partes fundamentais eu também discordo das demais religiões abraâmicas, seja assim a islâmica e seja assim também os judeus. Né? E por que eu estou fazendo isso? Bom, é que recentemente, eu já estava pensando em falar sobre esses temas, né? E recentemente daí eu estava vendo mais um programa em que uma pessoa cristã está fazendo supremacia religiosa, e daí eu comentei, fiz um texto bem longo, inclusive, num comentário assim no vídeo, sabe, metendo cacete nas afirmações supremacistas do sujeito, e daí apareceu um cara lá para questionar se, eu nunca vi, sabe, líder cristão nenhum fazendo supremacia religiosa, não sei do que tu tá falando. Então talvez as pessoas não entendam nem sequer o que eu tô querendo falar com isso. Então eu vou ter que, acho que vale a pena expressar, sabe? Talvez tenha muita pessoa que esteja me escutando aqui, que por alguma razão sequer entende por que essas religiões são supremacistas, assim, de maneira fundamental, tá ligado? Infelizmente, sabe, olha, eu acho super bacana as pessoas que tentam ser cristãos e respeitar a religiosidade alheia. Só que na realidade, se tu tá fazendo isso, tu não tá seguindo a Bíblia. E eu nem vou entrar assim num debate assim sobre, né, o cara até falou assim, fala um pouco do que ele comentou assim, mas eu não vi Jesus cometendo intolerância religiosa, não. Mas não foi Jesus Cristo que escreveu a Bíblia nenhuma, né? Não sei se tu sabe disso. E é evidente que Jesus não seguia a Bíblia. Porque se ele seguisse a Bíblia, ele não poderia respeitar outras religiões. Porque tá lá no livro sagrado. Eu vou dar um exemplo assim bem simples, se tu não conseguiu entender até agora, mas por alguma razão tu ainda não saiu daqui, não fugiu correndo. Olha só. Por exemplo, dentro da Bíblia eles condenam a comunicação com os mortos. Eles condenam as pessoas entrarem em contato com pessoas desencarnadas, né? E várias vezes, assim, na realidade eu sei que pela Bíblia nem seriam as almas dos próprios mortos, entendeu? Lá eles dizem que nem tem como uma pessoa que está morta se comunicar com as pessoas vivas, e quem faz isso, quem tenta fazer isso, está cometendo um erro, está cometendo um pecado, sabe? Isso daí faz parte, é uma das partes fundamentais da religiosidade de quem aceita seguir a Bíblia. E assim, o culto ao ancestral é a base de diversas outras religiões, sabe? Só para falar aqui do Brasil tem o espiritismo, tem as religiões de matriz africana, praticamente toda religião xamânica, sabe? De povo dito assim como tribal e tudo mais. Várias das religiões dos povos indígenas, por exemplo, envolve o culto ancestral, envolve adivinhação, envolve comunicar-se com os mortos, com os antepassados que estão desencarnados. Isso faz parte, é uma maneira de se comunicar com o sagrado nessas religiões. Então me diz, como que tu pode seguir a Bíblia e respeitar isso? Se tu respeita isso, tu não está seguindo a Bíblia. Porque a Bíblia, no ponto de vista bíblico, tu sequer pode considerar isso, entendeu? E não que tu tenha que obrigar as pessoas a mudarem de religião, mas se tu realmente quer seguir a Bíblia e a pessoa tem essa visão de mundo, tem que dizer pra ela que ela tá errada, tem que dizer pra ela que isso é pecado. Então, assim, infelizmente, sabe, aqueles crentes chatos são os crentes que seguem mais a Bíblia, porque a Bíblia de fato condena, sabe? Ela de fato condena pontos, assim, que se tu condenar, tu não tem como respeitar a religião dos outros, sabe? É assim, água e óleo, entendeu? Se tu tá seguindo esse tipo de visão, se tu acredita que não tem como haver comunicação com espíritos desencarnados, né? Se tu é contra a idolatria, se tu é contra imagens, sabe, em espaços religiosos, se tu é contra cultos de entidades com outros nomes, tu tá condenando a religiosidade alheia, tu tá achando que aquilo lá que tá sendo feito num espaço dito como sagrado não é sagrado, é errado, é profano, enfim, sei lá como é que a pessoa que tem esses fundamentalismos dentro dela define, né? E o ponto é, eu atualmente não sou religioso, então é isso que eu vou estabelecer. Eu não sou religioso, eu não sou membro de nenhuma religião. Porém, todavia, entretanto, contudo, desde a minha infância eu tenho conhecimento do que é o espiritismo, eu tenho conhecimento da doutrina espírita, eu já li livros espíritas, conheço outras pessoas que praticaram, enfim, conheço alguns dos elementos que fazem parte do culto espírita. E quase tudo ali é condenado pela Bíblia, entendeu? Quase tudo ali a Bíblia diz que não é sagrado, e mais do que isso, é um pecado, é algo errado, sabe? Então, por isso que eu tô falando, se o cara quer de fato seguir a Bíblia, ele tem que ser supremacista.
sabe? E o mesmo vale para os outros livros sagrados também, entendeu? E como eu falei, isso não é sobre a pessoa querer obrigar a converter na marra, mas é uma questão fundamental. Se dentro de ti, se no teu interior, tu não consegue considerar o que é sagrado para os outros sagrado de fato, tu é supremacista, meu irmão. Não importa se tu não se vende assim, não importa se tu quer, subverter isso daí, sabe? Se dentro de ti a tua vontade seria, eu gostaria que todo mundo seguisse a mesma religião, tu é supremacista, entendeu? Se tu não consegue enxergar um mundo onde tem múltiplas maneiras de se conectar com o divino e com o sagrado, se tu é o tipo de pessoa que fala que, tudo que é bom a Bíblia está abraçando e adoçando, e tudo que é ruim a Bíblia condena. É o tipo de afirmação generalista que eu ouço sendo feita assim, por pastor, por padre, por bispo, por coach religioso, por teólogo, por filósofo cristão, enfim. Um monte de gente acaba indo para essa afirmação máxima. Então, tu tem que entender o que isso quer dizer na prática, sabe? E como eu entendo o que isso quer dizer na prática, e eu já frequentei depois do espiritismo, eu também na minha infância ainda conheci as casas de religião de matriz africana, sabe? Lá no Rio Grande do Sul, né? Agora eu estou em Florianópolis, mas lá em Porto Alegre, que foi onde eu nasci, eu chamava de terreira, casa de batuque também, tinha os cultos de Umbanda, Quimbanda, né? E várias outras denominações que eu não vou ficar listando aqui. Desde a minha infância eu frequento esses espaços, e o que eu testemunhava lá dentro, pela lógica bíblica, é pecado, entendeu? Pela lógica bíblica, tudo que acontece lá dentro, eles condenam, entendeu? O contato com os mortos, a incorporação, se referir a entidades sagradas sem ser o Deus bíblico, as imagens que estão lá dentro, sabe? Enfim, um culto de Quimbanda, por si só, é totalmente condenado pela Bíblia, sabe? É o que está escrito nos textos do livro dito que é sagrado. Por isso que eu nunca vou validar esse argumento, porque esse argumento não tem nada de bom para mim no sentido, sabe? De que, por que eu vou endossar que esse livro de fato é sagrado se eu não quero que nada que está ali tenha esse poder acima da argumentação, sabe? Como é que eu sou uma pessoa que frequentei as casas de batuque, vou deixar alguém com outra fé denominar o que é bom e o que é ruim, sabe? Por isso que eu tô falando, isso aqui é uma discordância, né? Eu acredito que quem conseguir me ver até aqui entende que, eu acredito que eu tô sendo respeitoso sim, mas ela é fundamentalmente importante ser combatida, sabe? Fundamentalmente importante ser combatida, sabe? No sentido assim, de que, se a minha concepção de sagrado contrasta com aquilo que é dito na Bíblia, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que defender uma outra visão de mundo. E não só eu, todo mundo que tem uma visão de mundo diferente tem que entender isso. Porque, na prática, é isso que esses apologistas cristãos fazem, entendeu? Mesmo que eles não façam questão de fazer um discurso que soa supremacista, se em algum momento eles falam isso que eu comentei aqui, sabe? De que tudo que está de bom a Bíblia sabe que é bom, e tudo que está de ruim a Bíblia condena porque é ruim de fato, eles estão condenando aquilo que rola atualmente na prática dentro de outros espaços ditos como sagrados e religiosos. Eles condenam todas as outras religiões do mundo praticamente, sabe? Por isso que eu falei que não é uma questão assim, é questão pragmática, cara. Se tu quer defender esses livros, eu vou ter que discordar de ti e vice-versa, tá ligado? E vice-versa, eu não vou ter como deixar esse discurso ser único, ser soberano, ser absoluto, quando dentro de mim e as experiências que eu tive fazem me enxergar diferente, tá ligado? E é uma coisa assim, eu cresci no Brasil e eu tive todas as oportunidades do mundo para receber informações, doutrina e perspectiva, né? Como eu falei aqui, eu estou focando na cristã, mas eu poderia expandir para outras religiões abrâmicas. E honestamente, eu não me convenci, sabe? Honestamente, e mais do que não me convencer, sabe? Eu entendo que se eu me convencer a isso, eu tenho que condenar tudo aquilo que eu já vi como sagrado, porque tem que condenar, entendeu? Se tu é o tipo de pastor que não é assim, então tu tá indo contra a Bíblia, e meus parabéns, eu acho que tu faz muito bem, sabe? Se tu é o tipo de pastor que consegue respeitar outras visões de religiosidade, se tu é o tipo de cristão que consegue respeitar uma pessoa que frequenta uma casa de batuque, um espírita, uma pessoa que sabe que faz uso de ayahuasca, sabe? Uma pessoa que tem contato com outras formas de sagrado e divino, e tu não condena, tu não tá seguindo a Bíblia, e eu acho que isso é algo muito bom, muito bacana, porque a gente precisa disso no futuro, sabe? A gente precisa de gente que não seja supremacista religioso. A gente precisa de gente que tem uma visão de mundo, mas essa visão de mundo não permite, não lhe dá pra ele carta branca para condenar o que é sagrado para os outros, entendeu? Se ele quer condenar, então ele vai ter que ouvir tudo isso que eu tô falando aqui, entendeu? A pessoa que quer expressar uma opinião supremacista, ela tem que aguentar a resposta de volta, né? E não é um negócio que eu sou assim, como se eu fosse mudar de opinião, virar pró-cristão, alguma coisa do tipo assim, a esse ponto da minha vida, sabe? Quem acompanha os vídeos desse canal já deve ter se imaginado também que
a questão de religiosidade e espiritualidade é muito importante para mim, mas dessa vez eu não vou poder elaborar mais sobre isso, porque eu já me foquei na primeira etapa, sabe? Que é simplesmente combater a supremacia religiosa que no nosso país aparece através das religiões cristãs, né? Em suas diversas denominações.